Olá! Ora, cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Anton Chekhov, nascido em 1860 e falecido em 1904, que foi um dos mais famosos romancistas e dramaturgos russos, sendo considerado um dos mestres do conto moderno. As suas peças mais famosas são o Tio Vânia, As Três Irmãs e o Ginjal. Os contos geralmente mais salientados são O Duelo e A Senhora do Cãozinho. Anton Pavlovich Chekhov nasceu em 29 de janeiro de 1860 em Taganrog, um porto marítimo do mar de Azov, no sul da Rússia, numa família humilde. Era o terceiro dos 6 filhos de Pavel Yegorovich Chekhov e Evgenia Yakovlevna Morozov. 4 rapazes e 2 meninas, uma das quais morreu aos 2 anos de idade. O seu pai era filho de um ex-servo e tinha uma modesta mercearia onde os filhos trabalhavam para ajudar a família. Diretor do coro da sua paróquia, era um devoto cristão ortodoxo que agredia fisicamente os seus filhos e lhes deu uma educação rígida e muito religiosa, o que fez com que Chekhov se tornasse o amante da liberdade e da independência. O seu pai foi visto por alguns historiadores como modelo para os muitos personagens hipócritas criados por ele mais tarde. A sua mãe era uma excelente contadora de histórias e entretinha as crianças com histórias sobre as suas viagens por toda a Rússia, juntamente com o seu pai, que era comerciante de tecidos. Recebemos os talentos do nosso pai, mas a nossa alma recebemos da nossa mãe, lembrou Chekhov. Chekhov frequentou uma escola para crianças gregas e depois o Liceu Taganrog, hoje rebatizado de Liceu Chekhov. Em 1874, o seu pai atingiu a falência ao gastar todas as suas economias para construir uma casa nova, tendo contraído imensas dívidas. Para evitar ser preso, fugiu em 1876 para Moscovo, onde os 2 filhos mais velhos frequentavam a universidade. A esposa seguiu pouco depois e a família viveu em Moscovo em condições de pobreza. Anton, então, com 17 anos de idade, e o seu irmão, um ano mais novo, ficaram em Taganrog para acabar os seus estudos liceais. No ano seguinte, o irmão acabou o liceu e juntou-se à família, enquanto Anton permaneceu 2 anos sozinho na cidade para liquidar os bens da família e terminar os seus estudos. Nos 3 anos que passou em Taganrog, portanto, primeiro com o irmão e depois sozinho, o Anton Chekhov viveu com um homem chamado Selivanov, que apoiou a família em troca de ficar com a sua casa. Este episódio foi certamente a inspiração para o personagem Lopakin, de o Ginjal, ou também o Serjal, noutras traduções, de que eu depois falarei lá mais adiante. Chekhov teve de pagar os seus estudos por conta própria e, para isso, dava aulas particulares. Capturava e vendia pintacílgos, escrevia e vendia pequenos textos para jornais, entre outros trabalhos. Enviava todos os rublos que conseguia juntar para Moscovo, assim como cartas bem-humoradas para tentar alegrar a família. Em 1879, Chekhov concluiu o liceu e foi para Moscovo para se reunir à família e conseguiu matricular-se na Faculdade de Medicina da Universidade de Moscou. Durante o período da universidade, publicou centenas de pequenos trabalhos jornalísticos, bem como as primeiras tentativas literárias em vários jornais e revistas de Moscou e de São Petersburgo, tudo para ajudar a família financeiramente. Estes trabalhos deram-lhe gradualmente a reputação de cronista satírico da vida cotidiana russa, e, em 1882, já escrevia para a revista Oskolki, seria Fragmentos em português, que pertencia a Nikolai Leikin, um dos principais editores da época. Em 1884, terminou o curso de medicina
e começou a exercer a profissão nos arredores de Moscou. Foi médico durante a maior parte da sua vida, em paralelo com a sua carreira literária, mesmo tendo ganhado pouco dinheiro com isso, pois atendia os pobres de graça e os clientes ricos eram poucos. Numa das suas cartas, escreveu a esse respeito: a medicina é a minha esposa legítima. A literatura é apenas a minha amante. Entre 1884 e 1885, Chekhov começou a tossir sangue e em 1886 os ataques pioraram. Mas ele não queria dar a entender aos seus familiares e amigos que estava com tuberculose. Continuou a escrever para revistas semanais, ganhando dinheiro suficiente para ir mudar a família para acomodações progressivamente melhores. No início de 1886 foi convidado para escrever para um dos mais populares jornais de São Petersburgo, o Novoye Vremya, que em português seria o Novo Tempo. Pertencia e também era editado pelo magnata Alexei Suvorin, que pagava por linha o dobro do que pagava o Leikin e que lhe permitia um espaço 3 vezes maior. Rapidamente, Chekhov começou a atrair a atenção literária, bem como a popular. Dmitri Grigorovich, um célebre escritor russo com 64 anos na altura, escreveu-lhe após ler o seu conto O Caçador, de 1885. Você tem um grande talento, um talento que o coloca na linha da frente entre os escritores da nova geração. Aconselhou Chekhov a escrever menos e a se concentrar mais na qualidade do que na quantidade literária. Chekhov começou que a carta o tinha atingido como um raio. O conselho do Grigorovich inspirou nele, que tinha então 26 anos, uma ambição artística mais séria. Em 1887, com o apoio do Grigorovich, publicou a coleção de histórias Ao Anoitecer, que lhe valeu ganhar o cobiçado prémio Pushkin. Nesse ano, esgotado pelo excesso de trabalho e por causa dos seus problemas de saúde, Chekhov fez uma viagem à Ucrânia. No regresso, começou a escrever o conto A Steppe, que narra a viagem de um jovem através da steppe, enviado para longe de casa em companhia de um sacerdote e de um comerciante. Através dos seus olhos, Chekhov mostra-nos a beleza e a vastidão da steppe. A steppe tem sido chamado de o dicionário das poesias de Chekhov. Representou para ele um avanço significativo, exibindo muita da qualidade da sua ficção. Por conta disso, ganhou ser publicado em 1888 na revista literária Severny Vestnik, que seria o Arauto do Norte em português, em vez de ser num jornal. No outono de 1887, um diretor de teatro chamado Korsh desafiou Chekhov a escrever uma peça. E o resultado foi Ivanov, escrita em 2 semanas e produzida em novembro desse ano. A peça foi um sucesso e foi elogiada pela sua originalidade. Mikhail Chekhov, irmão do autor, considerou o Ivanov um momento decisivo no desenvolvimento intelectual do seu irmão e da sua carreira literária. Em 1889, os sintomas da tuberculose de Chekhov agravaram-se e depois perdeu também o seu irmão Nikolai, vítima também da mesma doença, e o escritor tornou-se ainda mais melancólico e pessimista e escreveu uma história enfadonha, inspirado na morte do irmão. Trata-se de um conto onde o narrador reflete sobre a aproximação da morte e como esta retira sentido às coisas comuns e torna tudo penoso e aborrecido. Em abril de 1890, Chekhov partiu para Sakhalina, que era uma colónia penal da Rússia no mar do Japão, onde permaneceu 3 meses e entrevistou milhares de presos e de colonos e constatou a situação degradante em que eles viviam. O resultado foi o ensaio A Ilha de Sakhalina, de 1895. Em 1891, Chekhov escreveu O Duelo, que foi publicado no jornal, naquele que já falei, Novo Tempo, em capítulos. Nesta novela, passada numa pequena cidade do Cáucaso, o ódio crescente entre um zoólogo e um funcionário acaba por culminar num duelo. No mesmo ano, participou nas campanhas de ajuda às vítimas da seca no leste da Rússia, contribuindo com os honorários de A Minha Mulher,
Era uma pequena novela na qual se pode respirar o sentimento de desalento e impotência da sociedade russa face ao infortúnio do povo. Em 1892, Chekhov decidiu instalar-se com uma parte da família em Melikovo, a cerca de 60 quilómetros de Moscovo, concretizando o seu sonho de morar no campo. Ali viveu até 1899 e, entre as muitas visitas que recebia, estava Lídia Mizinova, com quem ele manteve uma relação afetiva e que foi a inspiradora de personagens das suas obras. Em Melikovo levava as suas responsabilidades de senhor muito a sério e tudo fez para se tornar útil para os camponeses locais. Organizou a ajuda humanitária para as vítimas da fome e do surto de cólera de 1892, construiu escolas, criou um corpo de bombeiros e abriu uma clínica médica. Prestou serviço médico aos camponeses que viviam até muitos quilómetros afastados dali, apesar das frequentes recaídas da sua tuberculose. Em 1894 fez uma viagem pela Europa Ocidental e em 1895 ele visitou Tolstói, cujas ideias iriam influenciá-lo. Nesse ano começou a escrever a peça A Gaivota, num abrigo que ele tinha construído lá numa horta, lá na propriedade de Melikovo. A peça estreou em 17 de outubro de 1896 no Teatro Alexandrinsky, em São Petersburgo, e foi um fiasco. As vaias do público e a recepção da peça fizeram o Chekhov pensar em deixar de escrever para o teatro. Mas a peça impressionou tanto o diretor teatral Vladimir Nemirovich Donchevko que este convenceu o seu colega Konstantin Stanislavski a dirigi-la no inovador Teatro de Arte de Moscou, no ano de 1898. O Stanislavski conseguiu, com a sua encenação, extrair as maravilhas escondidas no texto da peça, que foi um sucesso. O interesse de Chekhov pela dramaturgia voltou de novo e o Teatro de Arte encomendou-lhe mais peças. A primeira, encenada no ano seguinte, foi o Tio Vânia, que ele tinha acabado de escrever em 1896, portanto ainda antes daquele fracasso da gaivota. Em 1897, o Chekhov sofreu uma hemorragia grave nos pulmões durante uma visita a Moscou. Com muita dificuldade, conseguiram convencê-lo a ir para uma clínica onde os médicos diagnosticaram tuberculose na parte superior dos pulmões e ordenaram uma mudança no seu estilo de vida. Após a morte do seu pai, então no ano seguinte, em 1898, ele comprou um terreno nos arredores de Yalta, na Crimeia, e construiu lá uma casa para a qual se mudou com a sua mãe e a sua irmã no ano seguinte. Mas, apesar de lá ter plantado árvores e flores, ter criado animais, nunca gostou muito de viver lá em Yalta, a que ele chamava a sua Sibéria quente, e ansiava por voltar para Taganrog, para o local da sua infância. No entanto, concluiu em Yalta mais 2 peças para o Teatro de Arte de Moscou. Embora compondo com mais dificuldade do que nos tempos em que escrevia serenamente, do jeito como agora como panquecas, dizia ele. Levou um ano a compor As Três Irmãs e O Pomar das Cerejeiras, que também em Portugal está traduzido com outros nomes, como O Cerejal e também como O Ginjal, peças essas que estrearam em 1901 e em 1904, respectivamente. Estas 4 peças de que falei representam um desafio para os atores, bem como para o público, porque em vez da atuação convencional, o autor oferece um teatro de humores e uma vida submersa no texto, sob o signo do impressionismo. Mas nem todos apreciaram o desafio. O Tolstói disse ao Chekhov: "Sabes, eu não consigo tolerar o Shakespeare, mas as tuas peças são ainda piores." Note que o Tolstói era um grande admirador dos contos do Chekhov. Em 1801, Chekhov casou-se em segredo, pois ele tinha horror ao casamento, com a atriz Olga Knipper, que ele conheceu pela primeira vez nos ensaios da peça A Gaivota, de que ela era intérprete da protagonista. Até então, o Chekhov tinha sido descrito como o escritor solteiro mais esquivo da Rússia.
O relacionamento do casal foi muito invulgar, com ele a viver a maior parte do tempo em Yalta e a Olga em Moscovo, onde prosseguia a sua carreira de atriz. O legado literário deste casamento à distância é a correspondência trocada entre eles, que preserva joias da história do teatro, como as queixas de ambos sobre os métodos de direção do Stanislavski e os conselhos do Chekhov à Olga sobre como atuar para representar as suas peças. Foi em Yalta que o Chekhov escreveu um dos seus mais famosos contos, A Senhora do Cãozinho, que retrata o que parece ser uma ligação casual entre um homem e uma mulher, ambos casados. Eles estão atraídos um pelo outro, mas não esperam maiores consequências dessa relação, embora arrisquem a segurança das suas vidas familiares. Em maio de 1904, a tuberculose de Chekhov alcançou um estado terminal. Todos achavam que o seu fim não estava longe, mas quanto mais perto estava, menos ele parecia perceber. No dia 3 de junho, partiu com Olga para a cidade alemã de Badenweiler, na Floresta Negra, de onde escreveu cartas aparentemente joviais para a sua irmã, assegurando a ela e à mãe que estava melhor, mas não voltou de Badenweiler. Ali faleceu pouco depois, no dia 15 de julho. O seu corpo foi transportado para Moscou, num vagão de comboio com refrigeração, que servia para transportar ostras frescas, um detalhe que ofendeu Máximo Gorki. Foi enterrado ao lado do seu pai, no cemitério Novodevichy, em Moscou. Ora bem, falando agora mais um pouco sobre a sua obra. A obra literária do Anton Chekhov abrange diferentes géneros, sendo plena de humor e, simultaneamente, de pessimismo e profundamente crítica da sociedade do seu tempo. Os humildes, as paisagens desoladas, os sentimentos doces e poéticos, sempre perpassados por uma plácida amargura, encontram neste autor um cronista de exceção. A princípio escrevia simplesmente por razões financeiras, mas a sua ambição artística cresceu e Chekhov fez inovações formais que influenciaram a evolução dos contos modernos. A sua originalidade consiste no uso da técnica de fluxo de consciência, mais tarde adotada por James Joyce e outros modernistas, além de rejeitar o propósito moral presente na estrutura das obras tradicionais. Chekhov escreveu 574 contos, incluindo alguns inacabados. Nos seus contos, demonstrou um grande respeito pela verdade humana e artística, bem como um sentido de humor muito particular. Os contos geralmente mais reconhecidos são O Duelo, de 1891, e A Senhora do Cãozinho, de 1899. A nível da sua produção dramática, notabilizou-se pela incorporação de um certo realismo na encenação russa. Dentre as suas peças teatrais destacam-se Ivanov, aquela primeira, de 1887, e depois as últimas, a Gaivota, de 1896, o Tio Vânia, de 1899, as Três Irmãs, de 1901, e aquela, o tal, o Ginjal, de 1904, nas quais apresentam um retrato fiel da decadente aristocracia rural russa. No âmbito do romance, os mais dignos de nota são A Steppe, de 1888, e A Minha Vida, de 1896. Apesar dos personagens de Minha Vida terem muitos paralelos com a vida do próprio autor, e aliás até o título parece que dava isso a entender, ele sempre negou que fosse uma autobiografia. Anton Chekhov não poderia imaginar o tamanho da sua reputação póstuma. Naquela época, ele era a segunda maior personalidade literária na Rússia, atrás do Tolstói, que viveu mais 6 anos do que ele. Mas, após a sua morte, a fama de Chekhov espalhou-se e é hoje reconhecido como um dos maiores escritores russos. Graças às traduções de Constance Garnett, as obras de Chekhov ganharam o público inglês e a admiração de escritores como o James Joyce, Virginia Woolf e Catherine Mansfield. Um dos primeiros estrangeiros a admirar as suas peças foi George Bernard Shaw. A reputação da obra dramática do Chekhov cresceu nos Estados Unidos por influência de Stanislavski, com o seu conceito de subtexto. Escreveu ele: Chekhov geralmente não expressava o seu pensamento em discursos, mas em pausas, entre linhas e nas respostas
que consistiam em uma única palavra. Os personagens muitas vezes sentiam e pensavam coisas que não expressavam através do diálogo. Este conceito influenciou gerações de dramaturgos, roteiristas e atores americanos, como o Clifford Odets, Elia Kazan, Lee Strasberg, Marlon Brando e Robert De Niro. Também os contos de Chekhov foram apreciados por Raymond Carver, Ernest Hemingway, William Boyd e Virginia Woolf, entre outros. As obras de Chekhov foram traduzidas em muitas línguas, incluindo o uzbek, por exemplo. Em Portugal estão publicadas uma grande parte delas, algumas por mais do que uma editora, e com títulos diferentes de umas para as outras, umas vezes isoladamente, outras vezes em coletâneas, tanto de contos como de peças de teatro. Ora bem, eu desejava então agora falar um pouco do livro que eu andei a ler esta semana, que foi aquele livro que eu tenho, onde estão estas 4 grandes peças de teatro de que eu vos falei. A Gaivota, o Tio Vânia, as 3 Irmãs e o Ginjal, que aqui chama o Ginjal. Eu já vos disse, há outras traduções com outros nomes. Então começaria por falar então da primeira, da Gaivota. O Chekhov criou esta peça, aparentemente realista, de uma maneira muito incomum para o século XIX, com um total desrespeito pelas leis do drama, o que foi muito mal aceito num primeiro momento, em 1896, portanto, como eu já me referi. Nela já é perceptível o modo de ser das personagens checovianas. Boris Trigorin é um escritor famoso e amante de longa data da atriz Arkadina. Troca esta depois pela jovem atriz Nina Zaretchnaya, mas depois acaba por voltar de novo para o seu antigo amor. Mas, entretanto, a Nina continua a amar o Trigorin, desprezando assim o amor do Konstantin Treplev, que era filho lá da Arkadina. E este, então, desiludido, suicida-se. Cada personagem sofre, portanto, aqui, como vimos, um amor não correspondido. Há aqui uns triângulos muito estranhos. A Gaivota marcou, portanto, um ponto de viragem, não apenas na obra do Chekhov, mas também em toda a dramaturgia mundial. Depois temos o Tio Vânia. Ora, esta peça foi escrita logo a seguir à Gaivota, portanto, ainda antes desta estrear, não é? E de ser um fracasso. E foi representada pela primeira vez no Teatro da Arte de Moscovo em outubro de 1899. Portanto, logo a seguir à tal reestreia, né, da Gaivota e desta ser depois, então, já um sucesso. Então, o Ivan Voynitsky, que é o Tio Vânia, é o administrador das terras da família há muitos anos. Terras essas que foram herdadas pela irmã mais velha e que agora já faleceu. O viúvo, Alexandre Serebriakov, é um professor que está velho e reformado e se encontra adoentado, mas que tem uma nova esposa, a Helena Andreevna, de 27 anos. O casal não é lá assim muito feliz. Com eles vem a Maria Vonitskaya, que era a velha mãe do Vânia e da irmã, a tal falecida, e que é, portanto, a patriarca da família. A chegada provoca uma ruptura na vida infeliz, mas pacata, das pessoas que viviam então lá na casa dos Voynotskayas. O tio Vânia, né? A Sofia Alexandrovna, a Sónia, mais propriamente, assim se chamada, que era filha, portanto, daquela falecida primeira mulher do Alexander, e que, portanto, é sobrinha do Vânia, e o médico Mikhail Astrov, que também já não é nada novo, tal como a Vânia. A Helena é muito bonita e a Sónia é muito feia. O Vânia começa a interessar-se por Helena, que também não é nada indiferente ao Astrov. Mas o Astrov é há muitos anos um apaixonado da Sónia, mas ele não lhe liga muito. E então a cena vai se desenrolando. E o clímax é alcançado quando então lá o egoísta e insensível Alexander revela os seus planos de querer vender a casa.
Então as emoções irrompem. O Vânia, não é? O tio Vânia, reivindica o seu direito e o direito da Sónia de não poderem ser assim despejados da casa onde sempre viveram e que, aliás, até julgavam que, de certo modo, também eram herdeiros dela. Apesar de, tanto pior, se ter conseguido evitar e a casa não ser vendida. O que é certo é que ninguém se conseguiu realizar o que sonhava. O casal abalou, regressou outra vez à sua anterior residência, mas os que ficaram, os antigos, não conseguiram mais voltar à sua antiga vida, enfim, conscientes de que já não pode haver paz neste mundo, que só tenhamos a esperança lá na vida futura, se conseguirmos ganhar o céu. A tónica desta peça é a invasão do modo de vida rural pelos da cidade, não é? Que vem com os seus novos valores. E por outro lado, também, assim, digamos, como objetivo mais secundário, os efeitos arrebatadores e destruidores da beleza que vieram arruinar e destabilizar aquela família. Depois a seguir temos as Três Irmãs. Este, que foi encenado pela primeira vez em 1901, foi o último trabalho do Chekhov. Trabalho para o palco, né? Nele se exploram as vidas e os sonhos das irmãs Olga, de 28 anos, Masha, de 25 e Irina, de apenas 20. Descendentes da aristocrática e rica família Prozorov, de Moscou. As irmãs então estão fartas de viverem lá na pequena cidade de província, para onde se tinham mudado há 11 anos. Vivem na casa do irmão, do Andrei, que era o mais velho, e já não conseguem mais viver a aturar as futilidades da cunhada, da Natasha. A Olga, que portanto a mais velha, está permanentemente cansada. A Masha, essa, tenta ver se reorganiza a sua vida por outro lado. E a mais nova, a Irina, é obcecada pela juventude e sonha com a vida real e maravilhosa que deverá existir lá em algum outro lugar. Para Moscovo! Para Moscovo! Para Moscovo! Esta é uma frase que é repetida assim como um mantra pelas irmãs, montes de vezes ao longo da peça. Elas sonham com o dia em que conseguirem voltar de novo para Moscovo, onde tinham sido criadas. Mas este seu sonho vai estar condenado ao fracasso, como poderão ver realmente lendo a peça. E depois, para terminar, temos o Ginjal, como aquilo chama. O Chekhov escreveu esta última peça em 1903, assim como um epílogo da sua própria vida. Todos os personagens deste drama, que ele chama-lhe uma comédia, mas chama também comédia a muitas outras peças que são altamente dramáticas, mas ironicamente dramáticas. Portanto, elas criticam sempre aquela sociedade russa e, como se criticam, eles chamam-lhe comédias. Estas personagens são perfeitos arquétipos da vida russa que está em mudança. Não esqueçamos, foi escrita em 1903. Estava praticamente em extinção, a época dos czares. Vinha aí a Revolução. Ora bem, Lyubov Ravenskaya é mais gentil e generosa, mas também muito distraída e pouco prática. Que é a chefe lá da família, de uma família de alta sociedade. Mas ela não sabe dar valor ao dinheiro e esbanja de uma maneira incrível. Está, podemos dizer, falida. Acaba de passar 5 anos em França, com um amante, onde esbanjou montes de dinheiro. E então agora, quando se vê sem tostão, regressa à Rússia e está prestes a perder também a velha casa de família, a velha propriedade, que está para ir a leilão num dos próximos dias. E então tudo isto gira à volta daquele pomar de gingeiras, ou de cerejeiras, para outros, traduzem por um pomar de cerejeiras. Portanto, isto acontece nos últimos dias de vida do Ginjal, que vai mesmo a leilão. E quem compra é o Ermolai Lopakin, que era um rico comerciante, cujos pais tinham sido mujiques,
portanto, servos lá dos pais, agora da família. Então é ele que ganha o leilão e se torna o dono daquilo tudo. E então a peça termina realmente de uma maneira dramática, com a família a despedir-se e a partir, e ouve-se lá em fundo, sem se ver, o som do machado a deitar as árvores abaixo. Portanto, esta peça é claramente uma metáfora do destino implacável da Rússia, né? À beira do fim de uma época e do início de uma nova. Portanto, a gingeira representa, portanto, aqui a efeméride, a irracionalidade e a fragilidade da vida. E pronto, olhem, por aqui me fico. Espero que tenham gostado desta conversa de hoje sobre o grande dramaturgo e contista Anton Chekhov, um dos maiores escritores russos, não só dos fins do século XIX, mas de todos os tempos. Espero que Deus me dê vida e saúde para poder voltar na próxima semana para vos falar sobre a vida e a obra de outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem!